estamos aqui para mais um vídeo aqui no Desmistificando a Espiritualidade. O meu nome é Solange Pratos, sou mentora de autoconhecimento e espiritualidade e hoje estou aqui para falar sobre um tema do qual eu já tive bastantes problemas, que é problemas de ansiedade, ataques de pânico e coisas do género. E como diz aqui no título, sabiam que os ataques de ansiedade e os ataques de pânico estão altamente relacionados com energias densas que possam estar no nosso campo vibracional ou no ambiente em que nós estamos inseridos ou em relação a pessoas com quem nós temos muita convivência. Isto é uma coisa que ninguém sabe, por norma, ninguém me explica. Por norma, a ansiedade é tida como o reflexo do stress, do dia-a-dia, do cansaço, das depressões, muitas vezes. Mas ninguém nos explica que a energia densa, que anda muitas das vezes à nossa volta, muitas das vezes mesmo em nós e outras vezes nos sítios, também influencia o nosso corpo e a nossa mente de determinada forma que nos faz sentir os mesmos sintomas. Quer dizer, não é os mesmos sintomas, é a própria da ansiedade. Basicamente, resumindo, para quem não sabe nada de energia, o que é energia? Energia é tudo o que existe, à nossa volta. Mas pronto, dentro do que existe de energia densa relacionada com nós, humanos, o que acontece é que, à nossa volta, num campo mais ou menos de 2 metros a 2,5 metros em largura, em altitude e profundidade, nós temos o que se chama o nosso campo morfogenético e é também o nosso campo energético. É comumente chamado como aura. É uma coisa que muitas pessoas já ouviram falar certamente. E tal, qual é que será a cor da aura e tudo mais. Isso é assunto para um outro vídeo, mas só para fazer aqui um spoiler, a aura é exatamente isto, o campo energético. E a cor que ele tem, por norma, tem a ver com o chakra que mais vibra na pessoa. Imaginamos o chakra azul, que é o chakra laríngeo, é o chakra que a pessoa mais utiliza, porque é uma pessoa que comunica muito, que fala muito, que tem muita comunicação, que adora falar. Então é esse o chakra que vai vibrar mais e é o que vai dar maior cor à aura. Okay? Mas isto são assuntos para um outro vídeo. Voltando aqui à nossa parte da ansiedade e energia que nos influencia. Então, dentro desse campo morfogenético, ou energético, como queiram chamar, existe tudo o que é memórias destas vidas e de outras, tudo o que é traumas, tudo o que são feridas emocionais. E muitas das vezes existem coisas pelo que nós vamos passando na vida, traumas muito grandes, feridas emocionais que nós trazemos da nossa infância, e às vezes pequenas coisas, não é preciso serem coisas muito grandes, atenção. Retirem a ideia de que as pessoas que têm grandes traumas são pessoas que foram violadas ou que foram abandonadas à nascença ou que foram, sim, e são grandes traumas. Peço desculpa, que isto de manhã. Mas, na consciência de uma criança, por exemplo, ser abandonada pelos pais é tão grave como ela viver com os pais, mas, por exemplo, não sentir amor. O trauma pode ser igual. Para duas crianças, uma pode ter um trauma inferior, tendo sido abandonada à nascença e nunca conhecendo os pais, faça uma criança que viveu com os pais, mas viveu esse abandono diariamente e falta de amor diariamente, que pode ser maior. Está bem? Portanto, nós não podemos nunca qualificar o que é um trauma grande ou um trauma pequeno na nossa visão, porque a nossa visão é sempre relativa. Nós vemos o mundo de acordo com as passagens e com as situações que nós passamos na nossa vida. Portanto, nós não podemos nunca comparar-nos, porque a dor que eu sinto numa coisa que é assim pode ser muito maior do que uma coisa que é assim supostamente para uma outra pessoa, está bem? Portanto, nós nunca podemos comparar. Mas fora isto vai carregando mágoa, dor, medos, que isto são emoções que têm uma vibração energética muito baixa.
Então imaginemos, fazendo um quadro em que nós estamos a falar que o fundamento da ansiedade ou dos ataques de pânico pode vir de algo que veio do passado, porque existem outros quadros que eu vou falar a seguir, está bem? Mas falando agora sobre algo que vem do passado, vamos fazer um exemplo, por exemplo, uma criança que subiu umas escadas por algum motivo e caiu e trambolhou pelas escadas e veio para cá abaixo. Coisa simples, uma coisa que acontece a várias crianças, caírem, tudo certo? O que acontece é que, dependendo de como foi a queda, do quanto ela se assustou, se ficou muito magoada ou não, se ralharam muito com ela ou não, vai haver um approach, como eu costumo chamar, que é uma espécie de download de subir escadas é equivalente a determinada coisa. Nomeadamente, neste caso, é equivalente a sentir medo, porque a pessoa, conforme cai, assusta-se, não é? É equivalente também a, no final, ficar magoado e muito provavelmente ter feridas que me vão doer. E é equivalente ainda por cima ralharem comigo. Então reparem, temos 3 traumas logo ali muito rápido. Em relação a uma coisa que é uma coisa simples, que é uma queda de umas escadas. E atenção, eu estou a dar um exemplo bastante simples. Uma queda de umas escadas, ok? Ao longo do tempo, o que é que vai acontecendo? Fica no nosso mental, no nosso inconsciente, um trauma em relação a subir escadas. Então imaginem, quem diz subir escadas pode ser, por exemplo, também alturas. Não é? Então reparem, ao longo do tempo a pessoa vai crescendo e o seu inconsciente vai tendo aquela marca de que alturas / subir escadas equivale a dor, a as pessoas ralharem comigo, não me compreenderem, serem muitas vezes raivosas comigo pela atitude e ainda por cima o medo. E isto é inconsciente. E então aquela pessoa vai ficar com esse trauma de que começa a subir umas escadas e o coração dela começa a palpitar. Que é o quê? Ansiedade. Isto nós estamos a falar de um subir escadas, não é? Nós podemos falar sobre, por exemplo, uma criança que tenha um trauma com, por exemplo, um familiar em determinada circunstância. Vamos ver. Por exemplo, a coisa básica do eu não consigo. Quando as crianças são muitas vezes tidas assim um bocadinho como lentinhas, não é? Então, dá cá que eu faço, tu não consegues. Dá cá, estás a fazer isso tudo mal feito, não consegues fazer nada de jeito. Isto é frases, que tanta gente tem gravada no inconsciente que vocês nem imaginam. Aquela coisa do não ser suficiente, eu não sou capaz. Isto vem tudo, lá está, disto que vai acontecendo na infância. O tempo vai passando e a pessoa chega à adulta e de repente depara-se com uma situação, seja ela qual for, porque quando existe a programação inconsciente do eu não consigo, reparem, tudo o que essa pessoa se propõe a fazer, ela vai sentir a insegurança e achar que não vai ser capaz, porque está completamente amplificado o facto do eu não consigo. E então o que é que acontece? Essa pessoa começa, por exemplo, vai ter uma entrevista de trabalho e pensa, mas eu já estou-me a sentir ansiosa, estou-me a sentir ou tenho algum ataque de pânico, ou estou nervosa, porque eu sei que vou ter esta entrevista de emprego. A questão não é a entrevista de emprego. A questão é o trauma do eu não consigo ser bem sucedida nisto que eu vou fazer, independentemente daquilo que seja. Então, como eu já disse no outro vídeo anterior, a ansiedade tem sempre uma causa. Mas, por norma, a causa é sempre energia densa, que está associada a traumas, a feridas, ou não. Vamos pôr aqui um outro quadro. E aqui já para vos explicar aqui uma circunstância. Tal como nós temos o nosso campo energético, as outras pessoas também têm, certo? Então, esse campo energético, quando nós estamos dentro desse ângulo de mais do que 2,5 metros de proximidade de uma pessoa, os dois campos energéticos entram em conexão. E existe aqui uma troca energética em que são trocadas todas as informações que existem dentro de ambos os campos. Por isso é que muitas das vezes, nós que temos a nossa mentalidade e a nossa espiritualidade mais desenvolvida, nós conseguimos, entre aspas, sentir muitas vezes e entender muitas coisas das outras pessoas. E as pessoas nos dizem, mas como é que sabias isso? Não é nada transcendental, é simplesmente isto. Nós temos uma ligação muito, muito grande com a nossa espiritualidade, com a nossa mente subconsciente,
que, ao estar perto de alguém, conecta-se ao campo energético dessa pessoa e nós recebemos as informações. Simples assim. Agora, isto quando nós desenvolvemos a nossa parte espiritual e o nosso autoconhecimento. Quando isso não acontece, o que é que acontece? Imaginem que nós temos alguém que é super negativo. Tem traumas a dar com um pau, daqueles mesmo complicados. Uma pessoa que está sempre tudo mal, que está sempre tudo problemático, que nada está certo, que é uma pessoa muito densa, sempre com mesquinhices, com diz que disse, com invejas, com esse tipo de coisas. Aquela coisa que nós comumente sabemos e conseguimos reconhecer como alguém que é muito negativo. E quando nós acessamos a essa pessoa, quando o nosso campo vibracional toca no campo vibracional daquela pessoa, e atenção que isto pode ser de proximidade física ou simplesmente em pensamento, está bem? Mas isso também é assunto para um outro vídeo. Mas pronto, quando nós acessamos esse campo energético dessa pessoa, nós recebemos as informações todas do que lá está dentro. Então pensem comigo se isto não é um bocadinho lógico. Se aquela pessoa só vibra em problemas, em dramatizações, em invejas e lá está a energia densa, que é tudo isso, é normal que nós passemos a sentir o que se passa com aquela pessoa. Porquê que o nosso corpo reage com sintomas de ansiedade e com sintomas de taquicardia e com sintomas de, muitas vezes, falta de respiração, falta de ar, uma sensação de encher o peito como a pessoa não consegue respirar, que eu sei muito bem o que é porque vivi com isso durante muitos anos da minha vida, é porque existe uma discrepância energética. Ora, se a minha vibração é de X, não interessa agora falar de valores, e daquela pessoa é muito abaixo, quando existe uma conexão dos campos, existe uma lei que funciona no universo, que se chama a lei do equilíbrio. E quando a energia de uma pessoa muito densa se aglomera a uma energia de uma pessoa que até pode ter energia um bocadinho mais elevada, pode ser mais elevada ou não, vocês podem vibrar exatamente na mesma energia daquela pessoa, mas o que acontece é que a nossa energia automaticamente desce. E por norma o que é que acontece? Essas pessoas que têm uma energia muito densa, elas sentem-se sempre bem perto deste tipo de pessoas, destas pessoas que têm uma sensibilidade maior à espiritualidade, à energia e por aí fora. Porquê? Porque existe um equilíbrio energético. Tudo no universo funciona pela lei do equilíbrio. Então se alguém tem uma energia muito densa e nós que podemos ter uma energia um bocadinho mais elevada, entramos no campo vibracional daquela pessoa, a energia dessa pessoa equilibra com a nossa. E o que é que acontece? A dessa pessoa sobe e a nossa desce. Ao descer, o nosso corpo físico responde com taquicardia, falta de ar, tremores, sensação de dormência nas mãos e nos pés, que é o que nós sentimos quando temos problemas de ansiedade. Fora isso, nós estamos a falar em pessoas. Mas existem outras coisas, não é? Existem lugares. Tudo tem energia. Porquê que as pessoas dizem assim, ai meu Deus, eu sinto-me tão bem na natureza, sinto-me tranquila, sinto-me leve? Porque a energia da natureza é mais elevada. E então repara, a lei do equilíbrio. Se tu entras na natureza, a energia dela está tão elevada que a tua, por mais baixa que esteja, vai ser levantada por equilíbrio. Imagina, tu és uma pessoa muito ansiosa, mas tu fazes meditação. Começas a fazer meditação. A partir do momento em que nós fazemos a meditação, e a meditação é uma coisa maravilhosa para quem tem ansiedade, nós conectamos-nos com os nossos mentores, com a nossa centelha divina, com os nossos anjos da guarda. Eles vêm à nossa presença e a nossa energia eleva, porque a Deus é sempre superior. Então, eles vêm ter connosco e a nossa energia eleva. E estamos a falar em sítios. O que é que acontece? E eu estou aqui para desmistificar a espiritualidade e para vos dizer que sim, ela existe. E então, para que entendam, o mundo divide-se em duas partes, o visível e o invisível. Lá porque é invisível e que muitas pessoas, grande maioria, graças a Deus, cada vez mais existem pessoas que aceitam e que veem, mas grande maioria, vamos pôr aqui nesta altura, talvez uns 80% da humanidade não vê o mundo invisível.
assume que ele não existe, porque nós somos programados desde crianças para acreditar naquilo que vemos. Mas a questão é que o mundo espiritual nunca se vê, só se sente, ou então vê-se, quanto muito mentalmente. Isso são assuntos para outro vídeo. Mas fora isso, a questão é que existe um mundo invisível. E existem seres, vamos chamar assim, que são espíritos, que é aquilo que nós também somos. Existem duas diferenças. Eu sou um espírito com carne. Existem espíritos que não têm carne e que andam por aí. Simples assim. Esses espíritos que não têm carne também os há em alta energia e em baixa energia. Como é lógico. Óbvio que os que estão em alta energia não andam propriamente a passarinhar aqui na Terra, não é? Porque se eles estão em alta energia eles sabem bem que têm que ir para os planos superiores, não andam aqui a passarinhar na Terra. Então o que é que acontece? É que a grande maioria dos seres não visíveis que existem na Terra são imperceptíveis para a grande maioria das pessoas. No entanto, eles acabam por existir, por estar no meio e por se conectar à nossa energia. Então eu lembro-me nitidamente de haver uma vez que eu estava a ver um filme na minha casa. O Sol, toda a gente conhece, é um filme de terror, coisa que eu nunca gostei de ver. Mas o meu marido adora filmes de terror e até eu entender o que é que os filmes de terror me faziam, eu ainda aceitei ver alguns com ele. Hoje em dia isso não acontece. Mas porquê? Para explicação muito básica. Os filmes de terror promovem-nos medo. Ora, nós a partir do momento em que estamos a ter esta emoção de medo, que é a energia mais densa que existe a nível vibracional e emocional, a nossa energia, que estava provavelmente até intermédia, começa a descer. Bem, nós estamos em contacto com o medo e ela começa a descer. E nós estamos em contacto com o medo e ela começa a descer. Qualquer ser com uma energia um bocadinho mais densa que esteja por perto vai dizer: oi, existe ali uma pessoa que está com uma energia baixa neste momento. Eu vou conseguir colar-me a ela. O que é que acontece? Tem que existir uma lei de equivalência. Ou seja, para haver comunicação vibracional tem que existir um quê de equivalência energética. Ou seja, um ser muito denso só consegue entrar no nosso campo vibracional quando existe uma quebra nesse campo vibracional, por exemplo, como dentro disto, como um medo, como uma raiva, como uma dor. Então, repara, isto depois é um ciclo vicioso. Nós temos problemas no nosso sistema, não é? Andamos constantemente ansiosos, com descontrole emocional, com raivas contidas, com dores, com mágoas. A nossa energia é sempre descida, sempre baixa, sempre densa. Não fazemos nada para elevar porque estamos a cagar literalmente para meditações e para limpezas energéticas e para ir à natureza, porque a vida é muito difícil e há muito que fazer, não dedicamos tempo para isto, não é? Tomamos só uns comprimidos para atenuar o corpo, mas os problemas continuam na mente e na parte emocional e espiritual. E o que é que acontece? Ciclo vicioso, em que eu estou em baixa, atraio pessoas, espaços, energias, seres não físicos dentro da mesma densidade e continuo neste ciclo vicioso. Então isto é simples. A nossa energia precisa de ser elevada para que isso passe. Como é que nós começamos a elevar a energia? Coisas básicas. Pessoas com quem tu te dás. Fazeres pequenas coisas diariamente, sejam 2 minutos de relaxamento. Se não sabes meditar, que assim é como eu costumo dizer, eu acho que nós já devíamos aprender a meditar desde que nascemos. Aliás, nós sabemos, mas depois perdemos essa cena. Mas seja estar na natureza, seja cuidar de nós, algo que eleva a nossa energia, e existem milhares de coisas para elevar a nossa energia. Para quê? Para que nós não vamos atrair mais energias densas. Hoje em dia, eu tomo muito cuidado com a minha energia. A minha energia é a base da minha existência, não é? Então, para mim é das coisas mais importantes. Eu tomo cuidado com ela, eu energizo-me todos os dias, eu tomo muita atenção às coisas que eu ingiro, até porque o meu corpo rejeita muitas das coisas.
procuro sempre estar na natureza o máximo tempo que eu posso e consigo. Eu limpo a minha casa energeticamente. Eu peço à minha espiritualidade, aos meus guias, mentores, para me ajudarem a elevar a minha energia e manter essa energia elevada. De maneira a que eu, lá está, possa sempre estar em contacto e atrair o melhor possível. Não é? Até porque eu não consigo uma comunicação plena com os meus mentores, com os meus guias, a menos que a minha energia esteja plenamente elevada, porque senão eles não conseguem comunicar. E uma coisa que já entendi é que eu e todos nós precisamos de manter esta ligação, porque esta ligação é que é o nosso GPS aqui na Terra, não é? São eles que nos vão dizer qual o caminho a gente deve seguir, qual é o melhor caminho, não vais por aí porque isso aí vai ter problema, tens que resolver este problema e aquele e o outro. Isto é a base diária. Mas acima de tudo o que é realmente importante é nós limparmos a base de tudo. Nós temos que ir a cada dor de limpar, de perdoar. Nós temos que ir a cada raiva, deitá-la cá para fora, porque a raiva contida é que é o problema. Sentir a raiva e expressá-la não é problema. O problema é ela estar contida dentro de nós. Nós temos que ir a cada ferida emocional e entender qual era a aprendizagem que nós tínhamos que ter com ela, para limpar também. Quando nós falamos daquela história de curar, não é? Existe muito esta coisa do curar, não é? O curar é só isto. É transformar as pequenas sombras, as pequenas energias densas que nós temos em nós, em luz. Vamos lá ver. Elas vão sempre existir, porque elas estão sempre cá. Mas nós temos que as limpar com a luz. Entender o porquê daquilo ter acontecido. Perdoar quem o fez. E a ansiedade e os ataques de pânico vão se dissipando gradualmente. Comigo foi assim. Eu posso dizer-vos que eu tinha ataques de pânico diários. Umas vezes porque entrava num autocarro, outras vezes porque me sentava ao lado de alguém no metro, outras vezes porque entrava em determinadas lojas ou sítios, outras vezes do nada, comigo mesma, quando havia alguma coisa que despertava ali algum clique numa ferida minha emocional ou em algum trauma que eu tinha da infância. Outras vezes quando eu chegava perto de algumas pessoas. Outras vezes simplesmente sentadinha no sofá a ver um filme básico, normal, até de comédia, acontecia. Porquê? Porque existia algum ser por perto que se estava a conectar à minha energia. Aprendi eu mais tarde, e bem mais tarde, que eles simplesmente vinham pedir-me ajuda. Mas a questão é esta. Qual é a causa da tua ansiedade? É sempre energia densa. A ansiedade é o teu corpo físico a responder a algo que não é supostamente natural no humano. Porque um humano, a base energética do humano é amor, paz, plenitude, alegria, felicidade, prosperidade e abundância. Tudo o que está fora disto faz este sentimento. Faz o nosso corpo reagir e a nossa mente reagir. Agora que já sabes como é que é a tua energia e o porquê e como ela está conectada à ansiedade, pensa se talvez não é hora de começares a mudar algo em relação a isso. Talvez criar mais entendimento, talvez curar as tuas feridas. Eu não digo para não se tomar a medicação. Atenção, eu precisei da medicação durante muito tempo. A questão é trazer ao entendimento o porquê do ataque. Se tu estás a sentir um ataque naquele momento, para e pensa. Tudo bem, toma a tua medicação. Mas para e pensa, porquê que isto aconteceu? Onde é que eu cheguei? Será que eu entrei num sítio? Será que alguém chegou perto de mim? Será que eu estou aqui tipo só normal, quieta, sossegada, mas pensei em determinada coisa? Ou será que eu estou aqui quieta, sossegada e não estava a pensar sequer em nada e senti-me assim de repente?
Será que eu estou ansiosa assim porque existe alguma coisa que está a acontecer, por exemplo, com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos? Será que eu estou ansiosa assim porque amanhã vai haver um acontecimento importante na minha vida? Porque quem vive em ansiedade vive sempre. Porque os traumas estão sempre lá, porque a energia à nossa volta, por uma questão de equivalência, se nós estamos sempre densos, a energia da ansiedade, depressão, medo, né? Vai sempre também estar baixa. Então é ciclo vicioso. Enquanto eu não começo a elevar de um lado, o restante não se eleva. E enquanto eu estou baixa de um lado, o restante mantém-se baixo, não é? Se a minha energia é muito densa, claro que o ambiente no meu lar não pode ser positivo. Porque tal como nós entrando num sítio baixamos a nossa energia, vice-versa, quando nós entramos num sítio baixamos a energia desse sítio. Equilíbrio, lembram-se? Então talvez esteja na hora de começares a equilibrar a tua energia. Deixa aqui no comentário se este vídeo fez um clique na tua mente. Entretanto, experimenta aqui estas técnicas de tentares entender o que é que desperta a tua ansiedade. Se conseguires realmente entender de alguma forma, deixa aqui um comentário também para que eu fique muito feliz para saber que consegui ajudar nem que seja uma pessoa com este vídeo. E se gostas desta temática, se isto é algo que te faz sentido, desmistificar a espiritualidade, autoconhecimento, mente inconsciente, consciente, subconsciente, conexão com guias e etc. Vou deixar aqui também os links para o meu Facebook e para o meu Instagram, onde eu faço diariamente publicações sobre este tema. Tá bem? Até lá, um grande beijinho, muita luz, amor, prosperidade e paz para todos vós e calma para quem sofre de ansiedade. E eu desejo-vos muita cura e muita plenitude. Bem-aja, obrigada pela vossa presença. Namastê.